Bem-vindos, senhores telespectadores, a mais um duelo de ideias, principalmente aos nossos espectadores da América do Norte e do Canadá, eventualmente, se nos virem. Uma saudação, como sempre, especial. Nós hoje temos um convidado, também ele muito especial. É uma honra muito grande para nós poder recebê-lo neste duelo de ideias. Trata-se do fundador da autonomia, pai da autonomia constitucional, foi presidente da Assembleia da República e hoje é deputado pelos Açores, numa carreira que vem desde 1968 ligada ao Poder Legislativo, com as interrupções que se sabe em relação ao exercício do Poder Executivo nos Açores durante as 2 décadas quase que nos governou. Dr. Mota Amaral, bem-vindo a este programa e pela honra, já o disse, pela honra que nos dá em ser nosso entrevistado aqui. Muito obrigado pelo convite, antes de mais nada, e muitas felicidades para este programa de duelo de ideias, um bom título. Muito obrigado, muito obrigado. Sr. Doutor, um dos problemas mais candentes que apoguentam, entre aspas, o povo açoriano, o povo açoriano da Terceira em especial e em geral o povo açoriano, não só o residente dos Açores, mas da diáspora, é a base das lajes. E gostava de lhe fazer uma pergunta direta. O que é que pensa do Estado hoje do caso Base das Lajes? Eu compreendo que as pessoas se preocupem com a questão da Base das Lajes e essa nossa conversa pode até ajudar a clarificar o tema para que algumas das preocupações sentidas se desfaçam. Ora bem, a Base das Lajes teve um papel muito importante ao longo desta história que já dura 70 anos. Entretanto, o mundo foi mudando muito. A base instala-se, aliás, para as Forças Armadas, para a Força Aérea Inglesa no tempo da Segunda Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, e porque o governo inglês invocou a aliança, a velha aliança que data do século XIV entre Portugal e a Inglaterra, para ter essas facilidades que o governo então não estava com muita disposição de consentir, e depois passou para os Estados Unidos da América e tiveram essa presença que dura tantas décadas. Ora bem, o que a mim, no momento atual, me preocuparia era que se, porventura, os Estados Unidos da América quisessem abandonar a Base das Lajes. E acha que isso é possível? Não é. Em termos teóricos? Não é isso que está, não é possível em termos teóricos, parece-me, infelizmente não é isso que está em causa. O que o governo americano pretende é reduzir a dimensão do seu aparelho militar neste momento existente nas lajes. Mas é a dimensão humana. Quanto às capacidades que a base traz consigo, portanto, a sua extraordinária pista de aviação, os radares, a torre de controle, as meteorologias, disto os Estados Unidos não querem abdicar. E, a esse respeito, ocorre-me sempre aquele dito que é atribuído a Napoleão, segundo o qual a política de um país vê-se na sua geografia. Quando nós olhamos para o mapa, vemos que os Estados Unidos da América, essa grande nação que tem acolhido tanta gente nossa ao longo de centenas de anos e muitas gerações, tem uma projeção para o Atlântico e a sua guarda avançada são os Açores, tal como tem uma projeção para o Pacífico e a sua guarda avançada é o Havaí, o arquipélago do Havaí. Dois arquipélagos que são até muito parecidos um com o outro, mesmo até do ponto de vista... E nós estamos também, o nosso sangue lá está. O nosso sangue correu e corre com o grande honra. Esteve lá como governante? Estive lá como presidente do governo regional, até por 2 vezes. E sentiu essa presença? Sem dúvida nenhuma, foi de resto um dos aspectos que mais me impressionou em ir ao Havaí, foi chegar lá 100 anos depois dos primeiros imigrantes, que foram daqui para substituir os contratados para as Ilhas Sandwich, como então se chamavam, para substituir os escravos, que na altura a escravatura foi abolida, para trabalhar nas plantações da cana-do-açúcar, e a maior parte deles não sabia ler nem escrever, e portanto nunca mais mandou, a totalidade deles não sabia ler nem escrever, e portanto nunca mandaram notícias. Mas chega-se lá 100 anos depois, e encontramos a marca açoriana, que se traduz naquelas tradições mais fortes que identificam a nossa gente. Os Impérios do Espírito Santo, espalhados para todas as ilhas que eu pude visitar,
a massa cevada, aqueles produtos tradicionais das nossas ilhas que esta gente levou para lá, juntamente com as suas devoções religiosas e que contribuíram para dar ali uma presença muito forte no Havaí. Mas voltamos então a esta perspectiva, digamos, geoestratégica. Portanto, tal como a Guarda Avançada Americana no Oceano Pacífico e o Havaí, no Ocidente são os Açores. E o interesse dos americanos pelos Açores manifestou-se logo pouco depois da independência americana. O governo americano solicitou ao governo português que o autorizasse a construir um porto na Ilha do Faial, nos primeiras décadas do século XIX. O governo português não autorizou e não construiu o porto. Isso é que eu condeno. Foi preciso esperar mais de 100 anos para que o porto seja construído. Ora bem, portanto, julgo que os americanos não querem sair dos Açores. Isso é que me inquietaria, porque a nossa segurança nos Açores deriva de uma presença da grande potência naval, que manifestamente são os Estados Unidos da América, e numa aliança com Portugal. Do ponto de vista português, essa aliança é especialmente vantajosa, porque nos dá uma razão especial no relacionamento com a maior potência naval, que para Portugal foi sempre uma ajuda preciosa na própria garantia da sua independência nacional. Isso vem dos tempos imemoriais e concretiza-se durante muitos anos na Aliança Inglesa. Depois que a Inglaterra deixou de ter o papel liderante que tinha, pois com os Estados Unidos da América, essa mesma se mantém. Consegue fazer um juízo de valor sobre a política do seu sucessor em Santana? A propósito da base. Dr. Carlos Melo, eu gostava de manter aquele princípio que adotei na altura em que deixei as minhas funções, foi não comentar a política regional. Porque sempre entendi que não devia tirar o campo aos sucessivos líderes do PSD. Fui durante 20 anos líder do PSD, depois deixei essas funções, o PSD passou do governo para a oposição, mas isso é a segunda tarefa mais importante numa sociedade democrática, liderar a oposição, e acho que não devo pronunciar-me e fazer juízos sobre os aspectos concretos da política regional para não fazer sombra a ninguém. Não quero fazer sombra a ninguém, de forma nenhuma. Deixei liderança livremente quando achei que devia fazê-lo. Aliás, é preciso saber sair a tempo. E julgo que consegui esse resultado, esse objetivo. Mas, portanto, não faço assim um comentário, não faço um juízo sobre essa questão. Creio, aliás, que o nosso relacionamento com os Estados Unidos, tanto no plano nacional como no plano regional, corresponde a interesses permanentes. E, por isso, com despesa de alguns, é mantido, nas suas grandes linhas, quaisquer que sejam os governos. Insisto, isto fica-se a nível nacional e fica-se a nível regional. Portanto, de alguma forma, parece-me que estamos empenhados em garantir e fortalecer esse relacionamento especial com os Estados Unidos da América, que tem por foco as facilidades construídas nos Açores, não só, aliás, só na base das lajes. Há facilidades construídas nas ilhas do arquipélago, mas fala sempre da base das lajes, e com isso nos empenhamos e aproveitamos este ponto de partida para, valorizando as nossas comunidades radicadas nos Estados Unidos da América, de uma ponta à outra da América, como bem sabe, e todos sabemos, aliás, fortalecermos um interesse que é nacional e é também regional, de uma forma muito vigorosa. A partir da altura em que no nosso diálogo com as comunidades, seja apenas um diálogo, digamos, sentimental e afetivo, importantíssimo, aliás, e passou a ser um diálogo político, precisamente porque as nossas comunidades têm uma forte implantação na sociedade americana, e a partir de certa altura, e hoje isto é patente, é gente nossa que começa a ocupar lugares de relevo a nível das suas cidades, portanto a nível local, a nível estadual, já até a nível federal, além de que os próprios responsáveis das suas origens, enfim, norte-americanos, que não têm ligação direta aos Açores e a Portugal, compreendem
a importância de um relacionamento privilegiado e de um empenhamento mais direto nas questões que interessam às comunidades açorianas. Acho que houve uma certa continuidade nesse domínio que nos permitiu valorizar a nossa posição e torná-la mais frutuosa, esse relacionamento, mesmo para o que diz respeito aos interesses próprios dos Açores. Ainda ontem no Facebook, o Dr. Mota Amaral publicou um acolhimento que fez à nossa comunidade política da diáspora na Assembleia da República, penso eu. Sim, senhor. Portanto, esse gesto, como todos os gestos que pratica publicamente, tem uma mensagem, não é? Pois. Naturalmente. A mensagem que ele traz é esta. No relacionamento português entre Portugal e os Estados Unidos, o papel dos Açores deve ser sublinhado. Porque os nossos governantes vão aos Estados Unidos da América, sim senhor, e conversam com os altos responsáveis americanos, mas o tema fundamental ao longo desses últimos anos, e suponho que continuará a ser, será o interesse particular que os Estados Unidos da América têm nesta presença nas nossas ilhas. Os responsáveis americanos que estiveram em Lisboa na semana passada, era convite da Fundação Luso-Americana, vieram para... Concorda com a existência dessa fundação? Concordo com a existência da fundação, mas acho que ela devia ter espaçado nos Açores e devia trabalhar sobretudo nas questões dos Açores. Isso é uma velha polémica que eu tenho com os sucessivos governos. Governos de Lisboa? De Lisboa. E já vendo os tempos em que era presidente do governo. E a fundação foi estabelecida. Portanto, tem sido sempre um dos pontos da minha querela, que me fez, evidentemente, tornar-me persona non grata para a respectiva dita fundação, mas não me preocupo minimamente com isto, porque entendo que a fundação, tal como todo o relacionamento americano, luso-americano, deve focar e deve reconhecer a sua implantação forte na questão açoriana. Quando era presidente dos Açores, teve uma ligação, pelo menos publicamente conhecida, com o Tony Coelho, que era, nessa altura, uma alta figura política. Tony Coelho era, naquela altura, um elemento muito importante. Infelizmente, a sua carreira parou, mas teve uma presença muito importante. E não só contra o Tony Coelho. Tony Coelho, enfim, neto de imigrantes da Ilha Terceira, e, obviamente, por isso, tinham uma relação afetiva muito especial com os Açores. Chegou a ter algum contacto? E até, numa das vezes que aqui veio, prometeu e cumpriu oferecer uma capa para o Sr. Santo Cristo dos Milagres, que era conhecida. Mas, nesse tempo, não sei se pode ser revelado isso, teve algum contacto com ele acerca da base? Porque a base, no seu tempo, era uma fonte de receita importante para o... Sem dúvida nenhuma. Naquela altura, o acordo luso-americano passou a conter, a partir de 1979, depois reforçado em 1983, quando o acordo foi renovado, uma providência de apoio direto ao investimento em infraestruturas nos Açores. Bom, e isto não foi brincadeira nenhuma, porque se juntarmos estas ajudas americanas e outras que também recebemos no seguimento do terremoto de 1980 e ao abrigo de outros fundos que foram destinados pelos Estados Unidos ao auxílio a Portugal e à recuperação pós 25 de Abril, nós podemos dispor de perto de 500 milhões de dólares ao longo desse período. Falava-se em 40 milhões por ano. Pois foi exatamente 40 milhões por ano. Que naquela altura, traduzidos para a moeda portuguesa, correspondiam a 6 milhões de contos. Que era muito dinheiro. Muitíssimo dinheiro. E foi isso que permitiu fazer milhentas coisas neste grande programa de equipamento das nossas ilhas, infraestruturas indispensáveis para poder fazer funcionar nos Açores uma cidade moderna. E, de facto, isso alcançou-se. Quando Portugal entra nas comunidades europeias e depois se transforma na União Europeia, claro que o panorama mudou completamente. E nós temos que dizer que assim é. Mas já estávamos preparados para o outro show. Vamos ver, o impulso inicial tinha sido dado. Estes investimentos estavam no terreno, estavam aplicados. E, portanto, era possível, como se diz, partir para outra. De resto, a partir dessa altura, chegou-nos a cornucópia europeia.
Claro. E aí agora nem sequer sou capaz de dizer, porque enfim, não tenho acompanhado isso com pormenor, por causa do que já apontei há bocado. Mas não nos tem faltado auxílio externo para equipar as nossas ilhas e fazer com que elas dessem um grande salto qualitativo. Deixe-me fazer-lhe uma... Não me deixe perder este aspecto, porque acho que é muito importante. Naquela altura, nós... tínhamos, portanto, muita gente ligada às nossas comunidades e os políticos americanos ligados às nossas comunidades, muito empenhados em que esses dinheiros viessem para os Açores, que esses dinheiros fossem ampliados. Começamos por receber 20 milhões de dólares por ano entre 1979 e 1983, depois saltamos para 40, o que foi o dobro, nem mais nem menos, em 1983, numa contribuição que se manteve até 1991, se a memória não falha, 1992, enfim, 1921 parou. Portanto, recorríamos muito àquilo que se chamava na altura o lobby açoriano. Recordo-me de uma das vezes ter estado no último dia do ano a fazer telefonemas para a América e a receber telefonemas da América, porque era indispensável que uma determinada verba fosse transferida a tempo de nos chegar aqui e nos ajudar a compor as nossas contas. De maneira que estava num lado o Sr. Santos, secretário das Finanças, no telefone, e os nossos amigos de lá a movimentarem as suas influências, os seus contactos, para alcançar esse objetivo. Ou seja, isso é apenas um pequeno episódio que eu relato para fazer notar como isto era havia de facto uma conjugação de esforços concretamente apontada para esta ajuda especial norte-americana para o desenvolvimento dos Açores. Isso foi um sinal muito, muito positivo. E até lhe posso dizer, porque isso é muito importante, numa determinada altura nós precisávamos de reforçar o auxílio americano, para as nossas contas, as nossas necessidades financeiras. E pedi ao secretário regional das Ações Sociais, da altura, o Dr. Carlos Costa Neves, que fosse fazer ele próprio uns contactos junto às nossas comunidades. E ele esteve na Califórnia, esteve na Rhode Island, esteve em Massachusetts, e depois daí se movimentou um contacto para as legislaturas estaduais desses 3 estados, que aprovaram todos, por unanimidade, uma moção dirigida ao Congresso dos Estados Unidos da América para que aumentasse o contributo destinado aos Açores. Eu até relatei isso numa conferência que fiz em tempos, aqui do Presidente Carlos César, numa homenagem a um congressista americano que nos ajudou muito na altura, que agora já terminou a sua carreira. Barney Frank. Barney Frank, exatamente. E a parte engraçada é que estas votações unânimes, imagine, nas legislaturas de Califórnia, de Rhode Island, de Massachusetts, foram dirigidas ao Congresso dos Estados Unidos. O Congresso dos Estados Unidos, efetivamente, aprovou um aumento da contribuição americana para o desenvolvimento de 40 para 50 milhões de dólares naquele ano, e o Governo Central pegou nesse aumento e entregou à FLA. Isto foi a minha graça naquela altura, quando eu estava a fazer essa conferência, e então senti que as pessoas tinham um salto na cadeira, mas não era a falar à frente dos Açores, era a formação dos dominicanos, e eu fiz só esta pequena partida para verificar se as pessoas estavam a seguir com atenção, o que estavam, porque eu vi o salto que deram na cadeira quando tinha escolhido, tinha sido entregue à falar. Bom, deixe-me fazer uma velhacaria também nesse sentido. Eu sei que não gosta de falar nisso, mas nesse tempo o Ministro dos Negócios Estrangeiros chegou a puxar-lhe as orelhas por ter contactos diretos com os americanos. Não, vamos a ver, numa das primeiras vezes que eu estive na América, portanto isso terá sido em 1977, mas em 77 ainda, já em 78, foi em 78. Não, que foi em 77, organizou-se um grande jantar em Boston e naquela altura estávamos preparados para começar a festa e o embaixador de Portugal nos Estados Unidos, naquela altura, que era o embaixador Altemiro, foi muito formal dizer-me ao meu quarto no hotel: Sr. Presidente, acabo de receber instruções de Lisboa para não participar neste jantar, porque consta que serão representantes de movimentos independentistas. E disse: não, nós teremos representantes de movimentos independentistas. Depois o senhor faz como quiser, mas o jantar vai para a frente e acabou-se, não é? Mas
por isso estavam a receber essas instruções de fora. Agora, a mim nunca me incomodaram por isso, até porque é inegável que a nossa Constituição nos garante uma faculdade de intervenção nas áreas da representação externa do Estado que tenham ligação direta. Sim, bom, a ligação evidentemente, e que não tem muito paralelo aí pela Europa fora. Portanto, sob esse ponto de vista, as faculdades regionais, as prerrogativas regionais, são extremamente amplas e o exercício delas fortalece-as e força a sua ampliação. Tudo isso é, portanto, uma questão de habilidade na sua uso. E agora volto ao que estava a dizer, quase sem querer fazer comentários sobre a política regional, reconhecer que esta praxe se manteve, e ainda há bem pouco tempo, quando se começou a falar da redução da presença americana nas áreas, da redução do efetivo militar, tanto o Presidente do Governo Regional como o líder do primeiro partido da oposição, tanto o Dr. Eduardo Freitas, fizeram as malas para ir à América fazer contactos, fizeram muitíssimo bem, fizeram com isso um grande serviço aos Açores e um grande serviço a Portugal, porque é preciso que não se perca essa realidade. Nós não estamos aqui numa espécie de atos de pirataria, de diplomacia paralela, estamos defendendo um interesse que valorizando recursos especiais, que são esse valor das nossas comunidades nos Estados Unidos da América, afinal para um benefício que abrange todo o país. Alguma vez percebeu no passado que o governo de Lisboa queria os americanos fora da base? No tempo de Salazar ou de Marcelo, por exemplo? Não me lembro, não creio. Isso não... Salazar tinha uma certa fobia aos americanos, não? Sim, não tinha grande simpatia pela América, segundo parece. Mas julgo que ele percebeu que este aspecto é extremamente importante. E ao contrário que algum via escrito aí há pouco tempo, por alguma pessoa não sabe o que está dizendo com toda a certeza, dizendo que eu afirmava que, não me agora sequer quem foi, mas disse em algum jornal nacional, que a base da não tinha tido nunca qualquer influência na nossa diplomacia. Isto tem uma influência absolutamente essencial, isso é reconhecido. Sim, quando começou a guerra em África, e os americanos no começo da administração Kennedy estavam de almigração com os movimentos de descolonização, o que o travou e procurou garantir, digamos, um reforço das posições portuguesas foi a questão da base das lajes. Naquela altura o acordo existente caducou e o governo português não o renovou. Portanto, a partir dessa altura, nem aceitou sequer negociações para esse efeito. A partir dessa altura, a situação nas lajes passou a ser uma situação precária. A todo momento que poderia fazer cessar em qualquer altura. E então, o que aconteceu? Aconteceu que isto funcionou como uma espécie de uma chantagem, porque na parte militar a questão da presença americana nos Açores era considerada absolutamente essencial. Mas essa é a palavra essencial. Isso consta dos livros que estão publicados sobre a presidência Kennedy, os 1000 dias de Sorensen, os 1000 dias de Schlesinger e o Kennedy de Sorensen, que é um biógrafo, 2 biografias políticas de Kennedy, onde isso está perfeitamente documentado e com a referência dos documentos, que hoje em dia são já documentos públicos, porque saíram dos arquivos. Aliás, há outros trabalhos que também testemunham isto. Portanto, foi um elemento fundamental da política, não estou a louvar essa política, mas apenas referir que essa política do governo português dessa altura teve como uma âncora fundamental a questão das lajes. Portanto, é uma peça fundamental. Com o Marcelo Caetano há uma negociação, sim senhor, há um acordo, até com ajudas a Portugal, em 1979, já portanto, depois do 25 de Abril e com as autoridades democráticas, há uma provisão especial de ajuda aos Açores, como referi. Aliás, o primeiro acordo, expressamente continha uma frase, que é essa previsão imposta por Salazar, segundo a qual esta presença seria feita without any rental provision. O que significa, portanto, sem qualquer espécie de renda, digamos. Não queria ficar amarrado a nada. Não queria ficar e o governo de Vasconcelos alguma vez fez algum gesto de antipatia para com os americanos?
Bom, naquela altura os sinais de antipatia foram mais que muitos e o então chefe do COPCON chegou a ameaçar nominalmente o embaixador americano, mas eu não se preocupei minimamente com isto, no caso era um personagem muito peculiar e que teve uma influência importantíssima naquela altura no combate à tentativa de instauração de uma ditadura de tipo comunista e no fortalecimento das condições para que isso fosse implantado em Portugal no pós-25 de Abril, uma democracia de recorte ocidental, uma democracia liberal, parlamentar, enfim, que é o que nós gostamos, felizmente, que é o Franco Carlucci. Carlucci era um homem extremamente importante, depois veio a ser diretor da CIA, conheceu e até chegou a ser... Conheceu pessoalmente. Qual é a impressão que teve? Era, de facto, um diplomata extremamente hábil, um político de Mas era americano chapa 5 ou era diferente do americano? Não, era um americano culto. Portanto, muitas vezes a ideia do americano ser assim muito primário. Não, era um homem sofisticado e, de resto, a face dos responsáveis americanos pauta-se muito mais por esse paradigma do que a imagem do cowboy com as pistolas à cinta que nós temos nos filmes. Entre ele e Kissinger, qual era o que... Eu não conheci Kissinger, mas claro, Kissinger é um grande intelectual, é um professor, é um académico, ainda hoje em dia, já com quase 90 anos, quando parece, continua a publicar livros que são referência e um projeto de reflexão no mundo inteiro. Portanto, não era o caso do Carlos. Carlos era um homem de terreno, um homem de ação, não é? Tinha estado em vários pontos nevrálgicos e quando veio para Portugal, veio porque Portugal passou a partir daquela altura a ser um ponto nevrálgico. E a esse respeito, o que se diz é que ele fez frente a uma tese que Kissinger pretendia aproveitar, que era a tese da vacina. Deixa cair esses indivíduos para o comunismo, que isso vai ser uma vacina para o resto da Europa, que vai ver o que é e não se vai querer meter mais nisso. Bom, então o Carlucci argumentou e apoiou as forças democráticas de cariz ocidental, o Partido Socialista, o Partido Social Democrata, que depois vieram a triunfar no combate, e o CDS também, vieram a triunfar no combate contra a ditadura de Vasco Gonçalves. E quando esteve sequestrado na Assembleia da República, sentiu que a ditadura comunista estava perto? Sem dúvida. Naquela altura, isso esteve por um fio. Isso foi em 13 não, foi um pouco antes, mas sempre naquela altura, de novembro de 1975, e de facto, parecia, tudo dava a entender que estava à porta uma experiência de tipo a Comuna de Paris, agora a Comuna de Lisboa, portanto um domínio comunista em Lisboa, que de resto terminaria pouco no Alentejo, que teria pouco acima, porque já naquela altura em Rio Maior se tinha definido uma espécie de nova fronteira e daí para cima não passavam. E de resto, também nessa altura, as movimentações que havidas nos Açores também ajudaram a criar aquele clima de desestabilização da ditadura implantada, com o Vasco Gonçalves, e da abertura de uma via democrática para o nosso país. O nosso tempo está praticamente no fim e eu queria lhe fazer ainda duas perguntas. Acha que a Aliança Inglesa ainda pode ter alguma virtualidade relativamente digamos, a influenciar os americanos numa decisão da base? Talvez. Eu acho que Portugal deve utilizar todos os seus recursos para garantir essa sua aliança especial com os Estados Unidos da América. E os americanos têm um relacionamento especial e os ingleses procuram valorizar muito este seu relacionamento especial. Portanto, também acho que isso pode ser posto em cima da mesa. Mas julgo que a grande força de Portugal neste momento estará nos nas comunidades estabelecidas na América, nos que se sentem ligados a Portugal e uma parte deles se sentem ligados a Portugal através dos Açores. Isto acho que é inquestionável. Agora mesmo este grupo de políticos americanos que esteve em Lisboa e com quem tive a ocasião de conversar diziam-me isto mesmo e nós foi isso que dissemos aos responsáveis com quem nos encontramos, ao ministro, ao vice-primeiro-ministro, ao primeiro-ministro, ao ministro dos Negócios Estrangeiros. Sempre, os nossos eleitores estão constantemente a falar da questão das lajes. Portanto, ou seja, aquilo que nós aqui sentimos
reflete-se direta e imediatamente no meio americano, na nossa comunidade. E, portanto, introduz nesse saudável funcionamento da democracia americana um elemento que nos é favorável. E, portanto, e que deve ser usado. Portanto. Deve ser usado. E a última pergunta que eu lhe faria é essa, partindo da base da sua vastíssima experiência governativa e política, que conselho é que daria aos, não vou dizer aos governantes, mas a todos os órgãos da autonomia relativamente a esse assunto, para o futuro? O que é que devem fazer? Eu acho que nós devemos manter uma linha que tem sido seguida, e isso acho que corresponde àqueles interesses permanentes, por isso mesmo são mantidos, quaisquer que sejam os governos, devemos manter e fortalecer a nossa presença junto das comunidades açorianas da América do Norte, tanto nos Estados Unidos como no Canadá. São dois países de ponta e ter um bom relacionamento lá e ter gente que nos conhece e que nos compreende e que nos estima é absolutamente fundamental. Até mesmo para o nosso relacionamento com o conjunto do nosso país e com os órgãos de soberania da República. Parece-me que esse ponto é muito importante. E depois, quanto à presença americana entre nós, os americanos sempre se sentiram aqui bem acolhidos, o que é explicável porque nós todos temos parentes na América, claro. E, portanto, consideramos-nos que são nossos primos, não é? De modo que um dos comandantes da base, em tempos, disse-me que, como comandante da base, e é essa a noção que existia, tinham menos problemas com a população circundante do que é costume haver em outras bases americanas dentro dos Estados Unidos da América. Ou seja, o acolhimento, o relacionamento... Bom, também havia ali um pequeno motivo que também não se pode ignorar, que era o de que, a partir da altura, as forças americanas enviavam para os Açores famílias. Portanto, os militares vinham com as suas famílias, e, portanto, que é um elemento estabilizador, claro, muito grande, e alterava completamente à população circundante. Claro. Isto é muito saudável e fazia com que existisse nas lares uma pequenina América, não é? Com escolas, com igrejas, com regras de trânsito americanas, ou seja, paragem nos stops. Claro, começar por aí. É um pequeno sinal. Dr. Mato Amaral, muito obrigado pela honra que nos deu e que, enfim, está profundamente demonstrada nesta entrevista. Se me der licença, vou apresentar aqui uns livros, porque é um costume deste duelo de ideias. Eu trouxe aqui três coisas, enfim, mais ou menos ligadas à nossa conversa. Na geopolítica do Atlântico, são vários autores, um encontro que houve aqui nos Açores. Trouxe também do Dr. Luís Andrade a neutralidade colaborante, enfim, que é um trabalho científico feito na nossa universidade, de um micalense que se alcondurou à cátedra universitária e que produziu esta tese muito interessante. Finalmente, um livro que me chegou de Faial pela mão de um amigo, Descobrimento Científico dos Açores, da autoria de Luís Arruda. Ainda não o li, quando o ler, direi qualquer coisa também aos nossos espectadores. Muito obrigado pela vossa atenção e muito obrigado mais uma vez ao Dr. Mato Amaral pela honra que nos deu.